Bem, nós vamos ver também como as conversões se dão no caso em que nós trabalhamos com unidades lineares. Aliás, isso já foi visto anteriormente. Tomando como exemplo 1 quilômetro, quando eu desço uma casa decimal, eu vou para o hectômetro. Se eu descer mais uma casa decimal, eu vou para o decâmetro. Ou seja, vamos lá. Do quilômetro, nós descemos para o hectômetro, depois decâmetro e por fim metro. Então, nós estamos numa faixa aqui em que os valores ou são multiplicados por 10 ou são divididos por 10. Então, 1 quilômetro ele vai se tornar 10 hectômetros, né? Ou seja, o 1 virou 10, ou seja, o 1 foi multiplicado por 10, porém o meu prefixo foi dividido por 10. De quilo foi para H. Novamente, a minha unidade, a parte numérica vai ser multiplicada por 10 de novo, então vai virar 100. Só que a unidade, o prefixo que era hecto, agora vai para deca, ou seja, divide por 10. Então você multiplica por 10 de um lado e divide por 10 do outro. E aí então temos 100 decâmetros. Mais uma vez, vamos pegar agora a parte numérica, multiplicar por 10 vai dar 1000, porém a parte relativa à unidade ela é dividida por 10, então vira metro. Então, sendo assim, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ou seja, basta saber que quilo quer dizer 1000. Então, se eu tirar o K, eu substituo por um número. Então, o K vira número. Ou seja, vira 1000. 1 vezes 1000, 1000. Então, 1000 metros. Se é 1 quilômetro, então são 1000 metros. Então, repara bem que quando o prefixo ele está subindo, né, ele está aumentando de grandeza, aumentando de ordem, né, logo a parte numérica é dividida por 10. Então, se eu vou de metro para deca, depois para hecto e assim por diante, então meu prefixo está o quê? Aumentando. Então, a parte numérica tem que ser dividida por 10. Ou seja, o prefixo aumenta de 10, é multiplicado por 10, e a parte numérica é dividida por 10. No sentido contrário, quando o meu prefixo ele é dividido por 10, como a medida é linear, então a grandeza, ou seja, a parte numérica da grandeza, é multiplicada por 10. Então fica valendo aquele raciocínio. Se o prefixo reduz, então, se o prefixo reduz, o valor numérico aumenta, porém na mesma proporção, e vice-versa. Ou seja, se o prefixo aumenta, o valor numérico reduz também na mesma proporção. Vejamos agora como fazer conversão de unidades superficiais. Então, vamos pegar agora 1 km² para transformar em metro quadrado. Nesse caso, como a minha medida é medida de área, e a área ela envolve a multiplicação de duas unidades lineares, ou de duas medidas lineares, então, cada medida por si é multiplicada e dividida por 10. Então, na verdade, quando eu converto área, eu multiplico ou divido por 100. Então, por que eu multiplico por 100 e não mais por 10? Porque a área ela é o produto de duas medidas lineares, base e altura, por exemplo. Né? Se cada uma dessas medidas é multiplicada por 10, logo a área é multiplicada por 100. Ou o contrário, se cada uma dessas medidas é dividida por 10, então a área é dividida por 100. Então aqui nós temos nossa escadinha, quilo, hecto, deca, dece e cêntio. Então, quando o meu prefixo ele está aumentando, eu estou indo de cêntio para dece, para metro, depois deca, hecto e quilo, a minha grandeza física, agora a parte numérica dela, é dividida por 100, ou 10 ao quadrado. E caso contrário, se o meu prefixo está diminuindo, o meu valor da grandeza física é multiplicado por 100, ou 10 ao quadrado. Sendo assim, 1 km² vira 100 hectômetro quadrado.
Então, veja que de quilo foi para hecto. Então, seria de quilo para hecto, divide-se por 10. Só que como é área, divide-se por 10 duas vezes. Uma para a base e outra para a altura. Então, nesse caso, divide por 100. Então, se o prefixo foi dividido, foi reduzido, a parte numérica foi multiplicada. Nesse caso, se nós formos de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, o que é 10 ao quadrado, multiplica por 10 ao quadrado novamente, vira 10 à quarta. Então, um quilômetro quadrado é igual a 10 à quarta decâmetro quadrado. Só que eu quero transformar isso em metro quadrado. Então, 10 à quarta multiplica por 10 ao quadrado vai dar 10 à sexta. E nós saímos de decâmetro para metro. Então, na verdade, um quilômetro é igual a 10 à sexta. Perdão. Um quilômetro quadrado é igual a 10 à sexta metros quadrados. Uma forma de pensar isso aqui seria o quê? O que é um quilômetro quadrado? É um quadrado de lado 1 quilômetro. Ou seja, base 1 quilômetro, altura 1 quilômetro. Se eu somar cada uma dessas unidades em metro, teria 1000 metros vezes 1000 metros. Ou seja, 1 milhão de metros quadrados, ou 10 à sexta metros quadrados. Por fim, nós veremos neste slide como se dão as conversões de unidades volumétricas dentro do Sistema Internacional OSI. Nesse caso, como no caso anterior, eu quero de quilômetro para metro, porém, como é volume, seria quilômetro cúbico para metro cúbico. Então, eu tenho aqui 1 quilômetro cúbico, isso equivale a quantos metros cúbicos? Então, mais uma vez, como eu tenho ali uma multiplicação 3 vezes de algumas grandezas, como por exemplo, já que a cúbica seria profundidade, altura e largura, ou seja o volume de um cubo. Então, nesse caso, embora aqui na escada, nós estejamos descendo apenas um degrau, no caso aqui de quilo para hecto, é um degrau, só que essa descida ela acontece em 3 dimensões. Então, na base, na altura e na profundidade de uma medida volumétrica. Sendo assim, na verdade, quando nós descemos a escala aqui, nós estamos dividindo por 1000 o nosso prefixo. Sendo assim, a parte numérica também é multiplicada por 1000 ou 10 ao cubo. Então, nesse caso, 1 quilômetro cúbico igual a 10 ao cubo hectômetro. Se nós formos agora de hectômetro para decâmetro, então eu vou pegar a parte numérica, multiplicar por 1000 e vou reduzir a parte unitária, de hecto para deca. E por fim, se a gente for de decâmetro para metro, então a parte numérica é multiplicada por 1000, enquanto cai a parte unitária. Só que ela cai nas 3 dimensões. Sendo assim, nós multiplicamos por 1000 a parte numérica e dividimos por 1000 a parte da unidade, ou a parte unitária. Aqui vale o mesmo raciocínio dos casos anteriores. Se o prefixo da grandeza está crescendo, então agora o valor da grandeza, ou seja, a parte numérica, é dividida por 10 ao cubo. Caso contrário, se esse prefixo está caindo, a parte numérica, ou o valor da grandeza física, é multiplicada por 10 ao cubo. Então vejamos aqui uma questão da apostila. Nós queremos converter 18 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, só para ficar mais ilustrativo, foi desenhado um cubo. Esse cubo possui como base 4 metros e altura 3. 4 vezes 3, 12. Para que dê 18, a profundidade tem que ser multiplicada por 1,5 metros. Então, repara que eu tenho aqui 3 medidas lineares que se multiplicam. Nesse caso, metro vezes metro vezes metro vira metro cúbico. 4 vezes 1,5 vai dar 6, vezes 3, 18. Então, eu tenho esse cubo, com essas medidas, ele cabe dentro de si 18 metros cúbicos de alguma coisa.
de algum fluido, sei lá, qualquer coisa do tipo. Bem, antes de chegar no centímetro cúbico, nós passamos pelo decímetro cúbico. Então tem aqui metro cúbico, decímetro cúbico, para depois chegar em centímetro cúbico. Então, para ficar didático, nós vamos converter cada uma dessas três medidas de metro para decímetro. Então, ou seja, 4 metros equivale a 40 decímetros, ou 4 vezes 10 decímetros. 1,5 metros vai virar 15 decímetros, ou seja, multipliquei por 10. E 3 metros equivale a 30 decímetros. Sendo assim, quando nós multiplicamos 30 vezes 15 vezes 40, nós obtemos 18.000 decímetros cúbicos, ou 18 vezes 10 ao cubo decímetros cúbicos. Bem, para que nós possamos ir agora de decímetro cúbico para centímetro cúbico, nós vamos continuar convertendo as nossas unidades lineares de base, profundidade e altura. Nesse caso, a minha base, que era 40 decímetros, vai virar 400 centímetros, ou 4 vezes 10 ao quadrado. A minha profundidade, que era de 15 decímetros, vai virar 150 centímetros, ou 1,5 vezes 10 ao quadrado. E 30 decímetros, que é a altura do cubo, vai virar 300 centímetros, ou 3 vezes 10 ao quadrado. Então eu vou ter 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 1,5 vezes 3 dá 18, como nós vimos aqui na primeira etapa. Vamos agora multiplicar as potências. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 a quarta, vezes 10 ao quadrado, 10 a sexta. Então, ou seja, eu tenho como resposta aqui 18 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Ou seja, 18 metros cúbicos equivale a 18 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Né? Só que esses 18 metros cúbicos equivalem a 18 vezes 10 ao cubo decímetro cúbico. Acontece que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sendo assim, a conversão aqui é de 1 para 1. Então, nesse caso, 18 vezes 10 ao cubo decímetros cúbicos é 18 vezes 10 ao cubo litros, ou seja, 18.000 litros. Então, ou seja, se essa aqui fosse uma caixa d'água, aqui caberia 18.000 litros de água. Então, aqui entra um fator de conversão que é para nós memorizarmos. Um cubo de lado 10 centímetros cabe dentro de si o volume de 1 litro de algum fluido. Água, leite, né, o que for. Álcool, sei lá. Então, se eu tiver um cubo regular de lado 10 centímetros, o que significa isso? Cubo regular de lado 10 centímetros. É um cubo em que todas as medidas valem 10 centímetros. Né? Então, vai ser 10 centímetros de base, 10 centímetros de altura e 10 centímetros de profundidade. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. 1.000 centímetros cúbicos. Isso é igual a 1 litro. Então, se 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, se eu dividir 1 litro por 1.000, eu obtenho 1 centímetro cúbico. Logo, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ou seja, 1 milésimo do litro. Então, para nós termos ideia do que significa 1 ml, pense num cubozinho de lado 1 centímetro. Ou seja, pense num cubozinho regular de lado 1 centímetro. Isso equivale ao quê? A 1 ml. Agora, se nós pensarmos também num cubo regular de lado 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros, ali dentro cabe o quê? 1 litro.